Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma grande empresa de marketing digital sediada em Chicago, o clima está tenso há vários meses. Tensões raciais e discriminação, às vezes sutis, são evidentes, apesar da retórica oficial sobre diversidade e inclusão. Amélia Thompson, uma CEO carismática, porém exigente, comanda sua equipe com punho de ferro. Sua reputação de líder firme é bem conhecida, assim como seus comentários às vezes inadequados. Marcus Johnson, um jovem funcionário talentoso e trabalhador, é um dos poucos negros na empresa. Ele ascendeu na hierarquia com determinação, mas frequentemente é marginalizado em tomadas de decisões importantes. Naquele dia, durante uma reunião importante, Amélia questiona a competência de Marcus diante de toda a equipe. O que ela não sabe é que a resposta de Marcus perturbará o clima no escritório e se espalhará por toda a empresa. A sala de conferências estava banhada por uma luz fluorescente fria. Cerca de 20 pessoas estavam reunidas ao redor da grande mesa oval, com olhares variando em tensão dependendo dos assuntos em questão. Amélia se levantou com a postura ereta e o olhar penetrante. Ela examinou a sala com um olhar crítico antes de olhar para Marcus, que tomava notas atentamente. Marcus, você terminou o relatório da campanha da Johnson & Co? Perguntou Amélia secamente. Sim, senhora Thompson, finalizei ontem à noite e enviei para toda a equipe esta manhã, respondeu Marcus calmamente. Amélia franziu a testa e elevou um pouco a voz. No entanto, notei vários erros no seu documento. Como você explica isso? Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Alguns colegas evitavam o olhar de Marcus, outros o fitavam com uma mistura de preocupação e curiosidade. Marcus levantou a cabeça, procurando por Amélia. Senhora Thompson, se me permite, gostaria de entender exatamente quais erros a senhora identificou. Passei muito tempo verificando cada detalhe. Amélia cruzou os braços com um sorriso forçado nos lábios. Você sabe muito bem que esta não é a primeira vez que comete erros básicos. Talvez sua concentração não esteja à altura. Talvez você devesse repensar seu método de trabalho. Um murmúrio percorreu a sala. Marcos sentiu o peso do olhar de todos, alguns claramente concordando, outros constrangidos. Ele sabia que aquele ataque não era apenas profissional. Respirando fundo, ele se endireitou e disse, com uma voz clara e confiante. Thompson, se me permite, suas observações ignoram o fato de que supervisionei com sucesso vários projetos, incluindo aquele ao qual você se refere. Embora erros possam ter ocorrido, eles não estão de forma alguma relacionados à minha capacidade ou profissionalismo. O que sinto aqui é que meu trabalho está sendo questionado não por razões objetivas, mas talvez por um preconceito inconsciente ou mesmo parcialidade, que não me dá o lugar que mereço nesta equipe. A sala congelou. Amélia abriu a boca surpresa e então desviou o olhar, visivelmente perturbada. Marcus continuou, calmamente e com dignidade. Tenho orgulho de quem sou e trabalho com os mesmos padrões elevados de todos os outros aqui. Não é a cor da minha pele que determina minhas habilidades, mas minhas ações e resultados. Recuso-me a permitir que julgamentos injustos influenciem a forma como sou percebido ou tratado. Seguiu-se um silêncio pesado. Então, um colega se pronunciou. Marcus, obrigado pela sua franqueza. Você tem razão, todos nós precisamos nos questionar. Foi o início de uma mudança. Este encontro marcou uma virada na sociedade, onde muitos tomaram consciência de preconceitos latentes e onde Marcus se tornou um símbolo de coragem e autenticidade. Na manhã seguinte, a atmosfera no escritório estava carregada de uma tensão nova e palpável. A reunião do dia anterior havia deixado sua marca, e todos pareciam estar refletindo sobre o que acabará de acontecer. Marcus chegou ao seu escritório, recebido por alguns colegas com um misto de respeito e admiração. Outros, mais reservados, evitaram seu olhar, como se estivessem incomodados com aquele discurso inesperado. No escritório de Amélia, a atmosfera era completamente diferente. Sentada atrás de sua imponente mesa de vidro, ela encarava a tela do computador com a mente empolvorosa. A reação de Marcus a pegou de surpresa e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu inquieta. Uma mensagem apareceu em seu celular. Era um e-mail do Recursos Humanos, solicitando um relatório sobre a reunião, após reclamações anônimas de membros da equipe. Amélia suspirou, ciente de que a situação estava saindo do controle. Nos dias seguintes, vários funcionários procuraram Marcus para expressar seu apoio. Entre eles, Sarah Miller, gerente de marketing que há muito tempo se mantinha em silêncio sobre questões delicadas.
Chegou a sugerir que organizassem uma reunião informal para discutir questões de diversidade e inclusão. Marcos, você abriu uma porta que muitos não ousariam atravessar. Está na hora de termos uma conversa franca, disse ela com um sorriso encorajador. A iniciativa ganhou força rapidamente. Logo, um grupo de trabalho foi formado, reunindo diversos membros da equipe empenhados em criar um ambiente de trabalho mais justo e respeitoso. No entanto, nem todos viam as coisas da mesma forma. Alguns executivos próximos a Amélia permaneceram na defensiva, temendo que a agitação prejudicasse a produtividade ou a imagem da empresa. Em uma reunião confidencial, Amélia falou com seu consultor jurídico Mark Daniels. Você sabe que isso pode sair do controle, disse ela. Se Marcos começar a mobilizar as equipes contra mim, corro o risco de perder o controle. Mark assentiu. Teremos que lidar com isso com tato, para evitar que se transforme em conflito aberto. Talvez considerar um treinamento obrigatório sobre preconceito inconsciente? Apesar do apoio crescente, Marcos sentia uma pressão cada vez maior. Os olhares hostis ocasionais, os sussurros nos corredores e até mesmo alguns e-mails anônimos carregados de amargura o pressionavam. Uma noite exausto, ele confidenciou à sua irmã Tânia. Eu só queria fazer o meu trabalho, mas sinto que me tornei um símbolo. Não é fácil. Tânia colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Você é mais forte do que pensa, Marcos. O que você fez é importante. Você conscientizou as pessoas. Enquanto isso, Amélia começou a questionar suas próprias atitudes. Inscreveu-se em um treinamento sobre diversidade, onde foi confrontada com seus preconceitos e com a forma como exercia o poder. Uma noite, em frente ao espelho, ela sussurrou. Talvez eu tenha sido muito duro, talvez eu tenha deixado meus próprios preconceitos guiarem minhas decisões. Este foi o início de uma jornada pessoal que influenciaria sua gestão e a cultura da empresa. Esse período foi um ponto de virada decisivo, marcado pela coragem de Marcos em falar abertamente, pelas diversas reações dentro da empresa e pelo estabelecimento gradual de um diálogo essencial. Nas semanas seguintes, a dinâmica dentro da empresa mudou lenta, mas seguramente. As discussões iniciadas por Marcos e seus aliados desencadearam uma série de mudanças e reações visíveis a todos. Percebendo que a situação estava saindo do controle, Amélia decidiu se dirigir a toda a equipe em uma reunião pública. Ela sabia que precisava ser transparente e humilde se quisesse reconstruir a confiança. No dia marcado, a sala de conferências estava lotada. O silêncio era palpável quando Amélia falou. Olá a todos. Quero relembrar o que aconteceu há algumas semanas na reunião com o Marcos. Ela fez uma pausa, procurando palavras. Quero me desculpar com Marcos e com toda a equipe se minhas palavras me ofenderam ou geraram dúvidas. Agora entendo que permiti que meus preconceitos influenciassem meu julgamento e estou comprometido em mudar isso. Um murmúrio percorreu a sala. Marcos, sentado na primeira fila, olhou para Amélia com surpresa, mas também com uma ponta de alívio. Nas semanas seguintes, a empresa lançou diversas iniciativas. Item: treinamento de preconceito inconsciente para todos os funcionários, incluindo a alta gerência. Item: criação de um comitê de diversidade e inclusão com Marcos entre os membros fundadores. Item: implementação de um sistema de denúncia anônima discriminação e assédio. Essas medidas foram bem recebidas, embora alguns permanecessem céticos. Para Marcos, esse reconhecimento público foi um alívio, mas também uma nova responsabilidade. Ele se tornou uma voz para seus colegas e um exemplo de resiliência. Ele recebeu várias ofertas para falar em conferências e workshops, para falar sobre sua experiência. Certa noite, durante um evento organizado por uma associação local, ele declarou diante de um grande público: o que vivi aqui é um reflexo do que muitos negros ainda vivenciam no mundo profissional. Mas é possível mudar as coisas, desde que ousemos nos manifestar e não nos calemos. Ao mesmo tempo, o estilo de liderança de Amélia evoluiu. Ela adotou um estilo mais inclusivo, valorizando os talentos de todos, independentemente de sua origem. Um dia, durante uma reunião de equipe, ela se dirigiu diretamente a Marcos. Marcos, quero agradecer pela sua coragem. Você ajudou a tornar esta empresa um lugar melhor. Marcos sorriu, sabendo que esse caminho ainda não estava completo, mas que o primeiro passo já havia sido dado. Este período marcou um verdadeiro ponto de virada, onde a coragem, a escuta e o questionamento tornaram possível provocar mudanças duradouras. Apesar do progresso alcançado, o caminho para uma mudança real permaneceu repleto de desafios. Marcos e Amélia logo descobririam que as raízes do problema eram mais profundas do que imaginavam. Poucas semanas após a declaração pública de Amélia, Marcos percebeu que a resistência estava se tornando mais forte.
Vários colegas, principalmente dos departamentos financeiro e de vendas, expressavam discretamente seu descontentamento. Durante um almoço, um grupo de executivos discutia acontecimentos recentes. Isso é muito rápido, murmurou um deles, Steven, executivo financeiro. Essa questão da diversidade está se tornando uma obsessão. Não é isso que faz a empresa funcionar. Marcos, sentado em outra mesa, ouviu essas palavras e sentiu uma pontada de amargura. Com o passar dos dias, Marcos se viu empurrado para uma função que nunca havia desejado, representar uma comunidade inteira. As expectativas eram altas, e ele teve que conciliar seu trabalho diário, seus compromissos com o comitê de diversidade e sua vida pessoal. Certa noite, ao telefone com sua irmã Tânia, ele confidenciou seu cansaço. Às vezes, sinto que estou em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Só quero fazer o meu trabalho sem estar sempre sob os holofotes, como se estivesse carregando uma bandeira. Tânia respondeu gentilmente. Este papel é difícil, mas você não está sozinho. Lembre-se de cuidar de si mesmo. Um dia, Amélia chamou Marcos ao seu escritório. Marcos, ela começou, preciso da sua ajuda em um assunto delicado. Temos um projeto para apresentar a um cliente importante e quero que você o lidere. Marcos sentiu uma mistura de orgulho e estresse. É uma oportunidade, pensou ele. Mas também um desafio. O projeto exigiu horas extras, negociações tensas e pressão intensa para ter sucesso. Durante uma reunião com o cliente, um dos membros da equipe, um jovem vendedor chamado Jake, fez um comentário inapropriado sobre como Marcos deveria conduzir a apresentação. Sabe, Marcos, às vezes me pergunto se você realmente é adequado para esse tipo de função. Talvez você devesse deixar isso para alguém com mais experiência e mais familiaridade com este ambiente. O olhar de Marcos endureceu. Ele respirou fundo e respondeu com calma, mas firmeza. Jake, estou aqui para defender este projeto profissionalmente, assim como todos os outros. Se você tiver alguma dúvida sobre minhas habilidades, convido você a discuti-las em particular, mas não tolerarei tais comentários em público. A sala ficou em silêncio. Amélia, presente, assentiu em sinal de aprovação. Este momento foi um ponto de virada. Vários colegas abordaram Marcos, expressando seu apoio e respeito. O Comitê de Diversidade organizou uma oficina sobre comunicação respeitosa e gestão de conflitos para prevenir incidentes semelhantes. Marcos entendeu que, apesar dos obstáculos, ele não estava mais sozinho nessa luta. Apesar do progresso alcançado, o caminho para uma mudança real permaneceu repleto de desafios. Marcos e Amélia logo descobririam que as raízes do problema eram mais profundas do que imaginavam. Poucas semanas após a declaração pública de Amélia, Marcos percebeu que a resistência estava se tornando mais forte. Vários colegas, principalmente dos departamentos financeiro e de vendas, expressavam discretamente seu descontentamento. Durante um almoço, um grupo de executivos discutia acontecimentos recentes. Isso é muito rápido, murmurou um deles, Steven, executivo financeiro. Essa questão da diversidade está se tornando uma obsessão. Não é isso que faz a empresa funcionar. Marcos, sentado em outra mesa, ouviu essas palavras e sentiu uma pontada de amargura. Com o passar dos dias, Marcos se viu empurrado para uma função que nunca havia desejado, representar uma comunidade inteira. As expectativas eram altas, e ele teve que conciliar seu trabalho diário, seus compromissos com o comitê de diversidade e sua vida pessoal. Certa noite, ao telefone com sua irmã Tânia, ele confidenciou seu cansaço. Às vezes, sinto que estou em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Só quero fazer o meu trabalho sem estar sempre sob os holofotes, como se estivesse carregando uma bandeira. Tânia respondeu gentilmente. Este papel é difícil, mas você não está sozinho. Lembre-se de cuidar de si mesmo. Um dia, Amélia chamou Marcos ao seu escritório. Marcos, ela começou, preciso da sua ajuda em um assunto delicado. Temos um projeto para apresentar a um cliente importante e quero que você o lidere. Marcos sentiu uma mistura de orgulho e estresse. É uma oportunidade, pensou ele. Mas também um desafio. O projeto exigiu horas extras, negociações tensas e pressão intensa para ter sucesso. Durante uma reunião com o cliente, um dos membros da equipe, um jovem vendedor chamado Jake, fez um comentário inapropriado sobre como Marcos deveria conduzir a apresentação. Sabe, Marcos, às vezes me pergunto se você realmente é adequado para esse tipo de função. Talvez você devesse deixar isso para alguém com mais experiência e mais familiaridade com este ambiente. O olhar de Marcos endureceu. Ele respirou fundo e respondeu com calma, mas firmeza. Jake, estou aqui para defender este projeto profissionalmente, assim como todos os outros.
Se você tiver alguma dúvida sobre minhas habilidades, convido você a discuti-las em particular, mas não tolerarei tais comentários em público. A sala ficou em silêncio. Amélia, presente, assentiu em sinal de aprovação. Este momento foi um ponto de virada. Vários colegas abordaram Marcos, expressando seu apoio e respeito. O Comitê de Diversidade organizou uma oficina sobre comunicação respeitosa e gestão de conflitos para prevenir incidentes semelhantes. Marcos entendeu que, apesar dos obstáculos, ele não estava mais sozinho nessa luta. Os meses seguintes foram repletos de desafios, mas também de sucessos para Marcos. Seu comprometimento e talento começaram a ser reconhecidos muito além da empresa, mas o peso das expectativas e das mágoas do passado às vezes ressurgiam com força. Graças ao seu trabalho neste importante projeto, Marcos conquistou o respeito de clientes e colegas. A apresentação foi um sucesso, e Amélia não hesitou em destacá-lo nas reuniões com a gerência. Marcos provou ser um líder competente, disse ela com orgulho. Seu profissionalismo é um grande trunfo para a nossa empresa. Esse sucesso abriu novas portas. Marcos foi convidado a integrar o Conselho Consultivo Regional de Diversidade, e diversas associações profissionais o convidaram para palestrar em eventos. No entanto, por trás desse sucesso público, Marcos passou por momentos de insegurança. A pressão de ser o rosto da luta contra a discriminação era insuportável. Certa noite em casa, ele olhou para uma foto antiga de seu pai, um homem orgulhoso que lhe ensinou dignidade e força. Sou bom o suficiente? Marcos sussurrou baixinho. Sua irmã Tânia, sempre atenta, percebeu sua preocupação. Você não pode carregar tudo nas costas. O que você está fazendo já é enorme. Tire um tempo para si mesmo para não se esgotar. Em uma conferência, Marcos conheceu James Carter, um líder histórico dos direitos civis que agora é mentor de muitos jovens profissionais. James ouviu-o atentamente e então disse: A estrada é longa, Marcos. Mas cada passo que você dá abre caminho para aqueles que virão depois. Nunca se esqueça de que sua força também vem daqueles que te apoiam. Essas palavras causaram uma profunda impressão em Marcos, dando-lhe um novo ímpeto. Apesar do apoio, Marcos também teve que enfrentar críticas, às vezes virulentas, nas redes sociais, onde alguns questionaram sua legitimidade ou atacaram sua carreira. Certa manhã, ele leu um comentário particularmente duro. Só porque você fala alto não significa que você é um líder, você é apenas mais um funcionário. Em vez de desistir, Marcos usou essa energia para escrever um artigo no boletim interno da empresa, onde compartilhou sua experiência e crenças sobre coragem e resiliência. Mesmo assim, Marcos lutava para manter o equilíbrio entre sua agitada vida profissional e seus relacionamentos pessoais. Jantares com Tânia, ligações regulares para os pais e passeios com amigos eram momentos preciosos. Numa noite de sábado, durante um churrasco, Marcos sorriu ao ouvir as risadas ao seu redor. Sim, o caminho é longo, pensou ele, mas não estou sozinho. A empresa não era mais a mesma. Os esforços para mudar a cultura interna haviam dado resultado, mas as tensões latentes continuavam a ferver, prontas para explodir. Certa manhã, durante uma nova reunião de estratégia, uma discussão acalorada surgiu entre Marcos e um executivo influente, Greg Harrison. Conhecido por suas posições conservadoras e sua recusa em reconhecer os problemas ligados ao racismo sistêmico. Marcos, disse Greg com desprezo, você não deve confundir ambição com vitimismo. Esse tipo de conversa divide mais do que une. Marcos, não querendo deixar passar esse ataque, respondeu firmemente. Greg, reconhecer injustiças não nos divide e nos fortalece como equipe. Recusar-se a enxergar essas realidades perpetua o problema. A sala ficou tensa. Amélia, que estava presente na reunião, sentiu que a situação estava prestes a piorar. Após esse confronto, vários funcionários se manifestaram nos dias seguintes para expressar seus sentimentos, alguns apoiando Marcos, outros Greg. O Comitê de Diversidade então organizou um fórum aberto onde todos puderam se expressar livremente. Neste fórum, Marcos fez um discurso apaixonado. O que estamos vivenciando aqui é um reflexo do que muitas pessoas vivenciam todos os dias, dentro e fora deste ambiente de trabalho. É hora de ouvir, aprender e, acima de tudo, agir em conjunto. As trocas às vezes eram tensas, mas essa transparência ajudou a apaziguar alguns dos conflitos. Ciente da gravidade da situação, Amélia decidiu recorrer a um mediador externo especializado em gestão de conflitos relacionados à diversidade. Ela anunciou esta decisão em uma Assembleia Geral. Só podemos avançar se enfrentarmos honestamente os nossos desafios. Este mediador nos ajudará a construir um ambiente de trabalho onde todos se sintam respeitados e valorizados. O anúncio foi recebido com uma mistura de esperança e ceticismo.
Diante da pressão crescente, Marcos encontrou refúgio em seus entes queridos. Numa noite tranquila, sua irmã Tânia lhe disse: "Você fez um trabalho incrível, Marcos. Mas não se esqueça de que sua saúde mental também é importante. Fale comigo quando a situação ficar difícil demais." Marcos assentiu, reconhecendo que o apoio da família era seu pilar. As semanas seguintes foram dedicadas a workshops, discussões guiadas e ao desenvolvimento de um plano de ação concreto, combinando treinamento, transparência e comprometimento. O caminho permanecia longo, mas uma esperança palpável agora animava os corredores da empresa. Após meses de luta, diálogo e reflexão, a empresa atingiu um novo marco. O trabalho árduo de Marcos, Amélia e de toda a equipe transformou a atmosfera e a cultura da empresa. O Comitê de Diversidade e Inclusão tornou-se um pilar fundamental, com representantes de todos os departamentos. Sessões regulares de treinamento permitiram que todos compreendessem melhor seus próprios preconceitos e adotassem um comportamento respeitoso. A política de recrutamento foi revisada, promovendo maior diversidade em todos os níveis. Amélia, agora consciente de seu papel como líder inclusiva, incentivou o diálogo aberto e a escuta ativa. Marcos, com sua experiência, foi promovido a diretor adjunto de marketing. Sua visão, liderança e capacidade de unir pessoas foram elogiadas por todos. Em uma cerimônia interna, Amélia falou: "Marcos Johnson é um exemplo vivo de coragem e perseverança. Sua luta mudou esta empresa e inspirou a todos nós. Parabéns pela sua merecida promoção." Uma ovação de pé acompanhou suas palavras. Marcos não parou por aí. Ele continuou seu envolvimento com a comunidade, organizando workshops e programas de mentoria para jovens profissionais de diversas origens. Certa noite, durante um discurso em uma escola local, ele declarou: "O que conquistamos aqui é possível em qualquer lugar. Tudo o que precisamos é de coragem para falar, disposição para ouvir e força para agir." A jornada de Amélia e Marcos transformou seu relacionamento de confronto para colaboração respeitosa. Uma tarde, enquanto discutiam um novo projeto, Amélia confidenciou: "Marcos, obrigada por abrir meus olhos. Sem você, eu teria permanecido prisioneira dos meus preconceitos. Juntos progredimos." Marcos sorriu, humilde. A verdadeira mudança começa quando estamos dispostos a aprender, mesmo quando é difícil. Alguns anos depois, a empresa foi reconhecida como modelo de diversidade e inclusão. Marcos e Amélia, cada um à sua maneira, contribuíram para a construção de um ambiente onde todos podiam prosperar. Em uma entrevista, Marcos resumiu sua jornada da seguinte forma: "O que vivenciamos não é apenas uma história de negócios. É uma lição de humanidade. Justiça, respeito e dignidade devem estar no centro das nossas ações, todos os dias." A luta deles repercutiu muito além das paredes do escritório, inspirando outros a continuar essa busca essencial.